Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 716 e minguando até 574 dias, 30 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixa de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário de 716, com o título A Casa é Sua, e com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 14, relaciona esse título em vossas consciências, é muito produtivo, ok? Se vocês viram o blog anterior, eu tinha feito um apelo para que vocês pudessem voltar. Se vocês voltaram, seja bem-vindo, O reino é de Deus, a casa é sua, certo? A sua consciência vivificada, volte para casa, para uma realidade, volta para essa grandiosidade do corpo celeste de Deus, para uma realidade, para uma realização com o reino de Deus, para uma realidade do reino de Deus, certo? Fique à vontade. Se vocês voltaram, voltou pela sua própria causa, pela sua própria realidade, pela sua própria justiça, ou se vocês não voltaram, muito bem, da mesma forma, certo? Entenda dessa forma, ok? Então, vocês não terão contato sobre este blog que eu vou me expressar nesse dia em específico, ok? Entenda isso, relaciona tudo isso em vossas consciências. Se vocês voltaram, fica à vontade. O reino é de Deus, a casa é de Deus, certo? E a realidade é sua, certo? A manifestação dessa realidade é sua. Tudo vai ser seu, desde que você entenda tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Eu sempre deixo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Eu deixo também a abertura deste título, A Casa é Sua, e deixo uma referência desse título em seguida. Em seguida, eu deixo a abertura deste subtítulo e, por fim, eu relaciono a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Eu sempre relaciono na descrição a abertura do título, fixo a abertura desse título, A Casa é Sua, e deixo uma referência desse título e também deixo o subtítulo enquanto o título estiver rodando, certo? Tudo isso fica fixado na descrição do vídeo para que vocês possam compreender. O que é relativo é o blog antes e que depois. Ele é relativo sobre aquilo que está se movimentando, certo? Às vezes ele é um antes e um depois, dando referência a essa centraliza que é o blog diário do dia, certo? Então, hoje, por exemplo, é o dia 30 de novembro, eu vou colocar na descrição o blog referente ao dia 29 e depois, em seguida, eu vou colocar o blog referente do dia 31. No dia exato, certo? Vocês não terão acesso ao blog 31. Ele vai ficar limitado por causa do tempo relativo. Mas depois do dia 31 e depois na que vocês tiver, qualquer dia que vocês queira ver esses blogs diários, que estiver passado do dia, vocês vão ter total acesso sobre aquilo que é antes e sobre aquilo que é depois. Para aquele que está bem presente, bem acompanhando este blog diário, então significa que o dia 31, o dia 30 ele vai ficar limitado até o dia 31, ok? Entenda isso,
muito produtivo vocês entender como o tempo ele funciona, como ele é produtivo quando você compreenda este tempo, ok? Vamos então fazer a leitura deste título, né, deste texto, né, e relacionar esse subtítulo, o corpo relativo, muitíssimo interessante. Vamos fazer a leitura e vamos fazer a relação entre a formação de Cristo e aquilo que já tenha dentro da sociedade. A formação de Cristo, ela tem 8 elementos da espiritualidade de Deus, né? Astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, ok? Muito interessante esse oitavo, você entende dos seus alimentos, certo? Se você se alimentar de coisas ruins, tanto aquilo que nós falamos que é sólido e tanto aquilo que é espiritualidade, se vocês se alimentarem de coisas ruins, vocês vai gerar atos consequentes para esse seu corpo, ok? Ou de uma forma ou de outra, né? Quem se alimenta mal pode ficar acima do peso, né? Aí ficar se limitando, né? E ficar, às vezes, até doente. Dependendo da alimentação que você coma, você fica até doente, né? Entenda isso. É só você estudar e você compreenderá que a alimentação ela é sensacional pela saúde do nosso corpo e pela saúde espiritual, mental, daquilo que nós somos no ato manifesto, diretamente falando isso, certo? E quando a gente fica acima do peso, por exemplo, a gente não só prejudica a nossa espiritualidade, a gente prejudica a nossa realidade, a gente ficamos limitado. Às vezes você quer jogar uma bola, quer fazer alguma coisa, algum exercício físico, você quer correr atrás do ônibus, você se sente fadigado, cansado. Tudo isso demonstra uma limitação do seu corpo expressivo, ok? O corpo, a saúde do corpo, literalmente física, a saúde do corpo físico, ela não somente representa uma aparência para outras pessoas, significa mais liberdade para você se realizar com diversidade de coisas, certo? Às vezes você está atrasado, vai pegar o ônibus, você tem que correr atrás do ônibus, e se você for um pouco acima do peso, você vai chegar lá, o motorista já tem arrancado e você não vai embarcar nesse ônibus. Então você pega o próximo ônibus, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste texto para que a gente viemos com a expressão livre. Vamos lá. O Espírito de Deus do interior do corpo será a sua fiel testemunha deste relacionamento. Pode ser um relacionamento corpo a corpo, e quando relacionamos o corpo diretamente, o ideal é relacionar a vida para dar e receber consciência deste corpo e formando um corpo expressivo. Mas este ideal pode negar tudo que estivera no interior do corpo, tanto o reino de Deus, que explica a sua intimidade com Deus, como também o seu relacionamento social, negando quem Deus é e negando quem você é diretamente. A intimidade que se oculta de outro corpo ainda poderá ser uma intimidade com Deus para se manter no plano da unificação, usando o Cristo como um mediador entre Deus e os corpos de Cristo. E por fim, podemos conhecer de tudo que manifestamos. Se for o reino de Deus, entendemos o poder de Deus diretamente, e se for o reino dos corpos, podemos conhecer o Cristo diretamente. O Cristo vai ficar dividido sobre o ato manifesto destes corpos, representando o reino de Deus diretamente, explicando o corpo de Cristo, e os reinos dos corpos, representando os atos manifestos desses corpos.
estes atos, vai ficar dividido por um ato inconsciente e os atos conscientes, e sempre deixando a consciência por último para representar uma unificação destes corpos e para que este não fuja do plano da unificação relativo do tempo, para que no tempo certo cada corpo relaciona a sua palavra e sua vida. E manifestando isto para os exteriores dos corpos, para relacionar o reino de Deus diretamente. E quando conhecerdes deste reino, conhecerá também que o corpo de Cristo é apenas um sinal de Deus para vivificar o corpo por uma consciência relativa do corpo para o corpo relativo do tempo relativo e explicando os corpos do reino. Este reino é relativo ao tempo. E o tempo explica a glorificação diretamente com este reino. E o corpo ele fica travado por uma consciência dividida, por uma possibilidade relativo, ou corpo ao corpo relativo do tempo e que formem uma centraliza do bem e do mal, né? Muito interessante, vamos por parte. Se vocês não viram um blog anterior, né, o blog do dia 29, esse é o blog do dia 30. Se vocês não viram, volte, é o primeiro blog da descrição. Ele está bem continuado, é muito interessante que vocês façam o trabalho de continuação, sabe? De fazer conscientização continuada, para que vocês possam entender deste blog diário. Veja Deus do primeiro blog, eu estou aqui no blog de 716, veja Deus do número 1. É muito interessante que vocês façam esse trabalho de conscientização. Por mais que não tiver áudio, não tiver audiovisual, esse blog diário ele foi evoluindo, eu trabalhei ele com as minhas condições, com a capacidade que eu tenho, daquilo que eu tenho sobre as minhas limitações, e por isso ficou muito interessante vocês entenderem o processo da evolução do blog diário. Vai explicar muito a vida de todos aqueles que é relativo ao tempo, né? Que relaciona às vezes do baixo, uma família tradicional, depois você tem que ir para a faculdade estudar, depois você tem que buscar conhecimento e informação, isso vai formando dentro da sociedade, até que você forme um corpo expressivo bom. Ou seja, isso demora tempo, não é de um dia para o outro. Para mim, às vezes, estar aqui falando diretamente, melhorando as minhas expressões, isso foi muito trabalhoso, muito dedicação, muito compromisso, muita responsabilidade. Entenda isso e você vai entender da sua realidade também. Eu tenho certeza que vocês devem estar passando por coisas parecidas e que possa ser uma realidade, certo? A evolução do blog diário, para que vocês entendam também da sua própria realidade, ok? Se vocês não viram o blog anterior, mais uma vez, veja, é interessante, é o primeiro blog da descrição. Vamos lá, então, fazer a expressão livre deste contexto. No blog anterior, tinha dito que o Espírito de Deus, no nosso íntimo, essa grandiosidade dentro da formação de Cristo, aqui a partir do 4º milênio, certo? Ele começou a formar o Cristo, então nós ganhamos um Espírito no nosso interior. Este Espírito também é a nossa intimidade que nós temos com Deus. Entenda isso, certo? Entenda isso. Entenda isso. Aqui no corpo emocional, no elemento da espiritualidade de Deus, no 6º elemento da espiritualidade de Deus, esse corpo vai ficar dividido sobre uma realidade, uma suposta realidade, ok? Sobre uma coisa correta ou aquilo que possa ser correto. Então, esse corpo do sexto, a espiritualidade do 6º elemento, o elemento da 6ª espiritualidade de Deus, ele fica dividido por uma matéria e por uma espiritualidade, ok? Entenda isso. Então, se vocês não viram, veja e volta aqui neste blog diário para ter ciência naquilo que vai estar sendo dito dentro deste blog, né, em específico. O Espírito de Deus do interior do corpo
será a sua fiel testemunha deste relacionamento. Pois pode ser relacionamento corpo a corpo, né? Quando você está manifestando ali no seu corpo emocional, ele vai poder ser um relacionamento corpo a corpo, né? Ou você é sua esposa, você é o seu filho, você é sua mãe, certo? E tudo que vocês relacionarem a esses corpos, Deus vai estar sendo a sua testemunha no seu íntimo. Então, você e Deus, que é íntimo, entenderá daquilo que você está entregando à sua esposa, entenderá daquilo que você está entregando à sua mãe, entenderá daquilo que você está entregando ao seu filho. Por quê? Porque eu tenho ciência daquilo que eu estou dizendo e eu entendo que é certo e que é errado de acordo com aquilo que é a perfeição de Deus. Eu minto para minha esposa, eu estou negando a mim, estou negando a Deus, a minha própria realidade. O meu relacionamento, ele pode ou não dar certo a partir do meu corpo expressivo. Enquanto eu estiver no meu corpo emocional, na minha realidade, eu só tenho que tomar decisão sobre aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, para que o meu corpo expressivo seja uma forma relativa para que eu não sinto necessidade de mentir, né, para o meu relacionamento. E quando eu não tenho necessidade de mentir, eu não sustento uma imaginação daquilo que poderia ser, mas eu sou a própria realidade. Eu olhei para minha esposa ou para o meu filho, para o meu irmão, para minha mãe, qualquer coisa, eu só digo não. Ah, a pessoa está sentindo necessidade, está precisando disso, está precisando daquilo, precisando daquilo outro. Não, simplesmente não. Eu estou ocupando meu tempo com outras coisas. Então, eu entendo que isso é realidade. Mas agora eu vou mentir. Não, eu vou fazer aquilo, sei que estão lá querendo ser legal com a pessoa e mentindo, enrolando as pessoas, fazendo dela uma, sei lá. Então você fica negado. Por quê? Porque você tem ciência daquilo que você é no ato manifesto. Todos nós temos ciência daquilo que nós somos no ato manifesto. E se nós sabemos dessa ciência a quem nós estamos manifestando, Deus também saberá, porque Ele está no nosso íntimo. Ele é um com nós, né? Nosso íntimo, ele representa cada desfragmento da consciência vivificada da formação de Cristo no íntimo, nosso interior, né? Dentro do nosso corpo, ele vai estar lá sendo a nossa fiel testemunha, ok? É ele que nos orienta a dizer, né, as coisas boas, certo? Para outra pessoa. A partir daí, pode ser coisas que eu crie, e o corpo emocional cria. Deus, ele não, depois que ele terminou, encerrou a sua criação, ele deu o Cristo para flexionar, e desse Cristo, nós que é corpo emocional, criamos para unificação, né? Aí nós relacionemos, não o corpo emocional diretamente, mas nós relacionemos astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Então, nós usamos esses 8 elementos da espiritualidade de Deus e relacionemos isso, não corpo a corpo com as pessoas. Porque nós entendemos que isso é uma ideologia, que isso é uma falsidade. Nós entendemos isso, certo? Entenda isso. Então, o Espírito de Deus do interior do corpo será a sua fiel testemunha deste relacionamento. Pode ser um relacionamento corpo a corpo, e quando relacionamos o corpo diretamente, o ideal, quando relacionamos o nosso corpo diretamente, o ideal é relacionar a vida para dar e receber consciência deste corpo e formando um corpo expressivo. Mas este ideal pode negar tudo que estivera no interior do corpo, tanto o reino de Deus, que explica a sua intimidade com Deus,
como também o seu relacionamento social, negando quem Deus é, né? E negando quem você é diretamente, certo? Depois que eu não fale a verdade, né, não manifeste a verdade para os exteriores de corpo, eu nego a minha realidade e nego também a Deus. Nós fica num plano espiritual. Pode servir para a unificação, desde que a pessoa tenha uma consciência e Deus que a pessoa tem íntimo com Deus, ele ainda vai ficar oculto ali, né, administrando essa expressão para uma formação. A formação, quando expressada na boca humana, ela será criação humana apenas, não é criação de Deus. Ela serve para unificação, nada mais do que isso. O corpo emocional, se ele não for o reino de Deus, se ele não for a realidade de Deus, se ele não estiver conectado com Deus, né? Se ele não permitir que Deus seja a sua fiel testemunha sobre a realidade que Deus tivera criado, né? O homem perfeito, se não for assim, ele fica totalmente desligado de Deus. Assim como Jesus ficou totalmente desligado de Deus. Jesus ficou totalmente desligado de Deus. Por que você sabe? Porque o sacrifício veio do corpo expressivo, de um corpo emocional expressivo. A partir daquele momento, o tempo ia parar de relacionar essa relatividade deste corpo em específico emocional, que nós chamara de Emmanuel. Então, Emmanuel parou, ele foi o último homem da criação de Deus. Então, Jesus, ele entrou em um plano espiritual da flexibilidade de todos os corpos, representando diretamente o poder de Deus ou o próprio Cristo, mas um corpo emocional não, porque a partir daquele momento, todos nós ficaríamos flexionados por uma cabeça dividida e aquele corpo, Emmanuel, ele ainda ficar parado para receber em sua casa uma realidade daquilo que Deus tivera criado o homem perfeito. Ou seja, Emmanuel é totalmente ligado a Deus, da realidade de Deus, mas o Jesus não. Ele não tem conexão nenhuma com Deus, certo? Entenda isso diretamente, ok? Pode haver um plano, né? Mas a partir do corpo emocional, ele não pode mais lavrar a terra, ele não pode mais profetizar sobre este corpo, certo? Sobre esta realidade, certo? Deus tirou dele a força, Deus tirou dele a realidade, significa que ele ia se tornar um homem comum, significa que ele ia se pastar como um boi debaixo das árvores, significa que ele, né, que ele ia ser um homem comum, que ele não ia poder mais usar essa grandiosidade do corpo celeste. Então, a partir de Manuel, é o sexto elemento da espiritualidade de Deus, tudo parou por uma realidade, por uma coisa dividida, por uma espiritualidade e uma realidade, uma espiritualidade e uma realidade, podendo se inverter, criando a realidade e a realidade do corpo expressivo, certo? Entenda isso. A intimidade que se oculta de outro corpo ainda poderá ser uma intimidade com Deus para se manter no plano da unificação, usando o Cristo como um mediador entre Deus e os corpos de Cristo. Tudo que eu digo, certo, é uma intimidade com Deus. Isso posso manifestar, né, alguma coisa desta intimidade. E quando eu digo que é intimidade, eu posso até mesmo usar a formação de Cristo, a criação do homem, para que eu possa trazer o plano da unificação ainda, continuando com esse plano da unificação, e eu continuar sendo íntimo de Deus, né? Veja aí tanta de expressão negada que eu diz. Você acha mesmo que eu falei isso por minha conta? Você acha que eu falei isso somente para me engrandecer? Estou falando isso só para que vocês compreendam. Eu não sei realmente se vocês entenderam, se você não entendeu. Eu não sei
das suas realidades. Mas entenda que ainda eu continuo sendo íntimo de Deus, porque eu estou oculto com Deus, independente daquilo que você não compreenda dessa minha expressão, independente daquilo que você não entenda daquela realidade de Deus, independente de você não entenda daquela realidade da formação de Deus no Cristo, independente de qualquer coisa, eu manifeste isso, e isso pode ser uma intimidade de minha e Deus, Deus de que eu mesmo compreenda. Vocês não entenderão. Não, não entenderão. Eu entenderei com Deus, você entenderá com Deus individualmente, certo? Você se responsabiliza pelaquilo que você é íntimo, eu responsabilizo pelaquilo que eu sou íntimo. Tá tudo certo. Cada um vai se responsabilizar, certo? Se um de nós tivermos negado, nós vamos entrar em juízo. Por isso que nós estamos negando de Deus, ok? Entenda isso. Você entende, esses dias eu vi um palestrante dizendo, né, eu poderia me ausentar deste propósito, eu poderia fazer isso, eu poderia, tudo bem, né? Entenda, você entende que às vezes a pessoa que é íntimo de Deus, ele muitas das vezes manifesta algo, mas esta intimidade ela não se revelará a outro, só se revelará a ele mesmo. E por muitas das vezes, sei lá, se alguém sente necessidade de ser aprovado, sei lá, o trabalho continua. Se nós temos a liberdade, nós podemos fazer isso livremente, tranquilo, sem nos estressar. Se deu, nós fazemos, nós vamos buscando, de acordo com o que Deus vai orientando nós. Nós vamos, nesse meio caminho, Deus vai limitando a nós para colocar uma trava em nossos corpos para que nós não exageremos, isso é muito importante, né? A gente fazer isso. Eu vejo tudo que eu relacionei, Deus da minha criancice até hoje, as minhas condições financeiras, onde eu não tenho acesso a muitas coisas, eu entendo que é uma coisa que Deus moldou em mim, não foi uma necessidade. Eu não passei fome, eu não fiz nada, estou grato por tudo, mas eu entendo que eu poderia melhorar uma coisa e outra, mas não, eu não preciso melhorar. Tem muita gente para fazer o trabalho de conscientização continuada, igual eu tenho dito no blog anterior. Deus do início ela foi um processo evolutivo do corpo expressivo. Isso pode ser desenvolver mais ainda. Eu estou aguardando mais melhoria deste corpo expressivo. Eu entendo que eu posso evoluir esse corpo expressivo mais. Eu estou muito contente das possibilidades do que do que possa acontecer neste corpo expressivo, melhorar ainda mais, ok? Então, a intimidade que se oculta de outro corpo ainda poderá ser uma intimidade com Deus para se manter no plano da unificação, usando o Cristo como um mediador entre Deus e os corpos de Cristo. E, por fim, podemos conhecer de tudo que manifestamos. Se for o reino de Deus, entendemos do poder de Deus diretamente. Se for o reino dos corpos, podemos conhecer de Cristo diretamente, certo? Então, entenda que o Cristo, ele tem essa ideia de ficar dividido por aquilo que é formação, pela matéria, onde Emmanuel vier a ter parado. Ele parou de profetizar, né, parou de profetizar sobre a grandeza de Deus para se tornar um corpo simples. Então ele ficou com a cabeça dividida, de uma certa forma, sobre um ato manifesto de um corpo simples. Quando nós falamos do ato manifesto de Emmanuel, ele vai dar para um corpo simples. Então a cabeça dele vai ficar envolvida sobre a grandiosidade daquilo que é o Cristo e daquilo que é o poder de Deus. Então ele vai representar um corpo comum. Ele vai poder observar, vai ter a visão das coisas, vai poder, de uma certa forma, né, fazer alguns trabalhos social, mas não representando o poder de Deus diretamente, nem o Cristo mais, porque ele se tornou um corpo comum, né? Ele ficou debaixo daquela árvore, se pastando como um boi, né? E se tornou um homem comum, né?
Veja o livro de Daniel, isso vai deixar claro para vocês. O Cristo vai ficar dividido sobre o ato manifesto destes corpos, representando o reino de Deus diretamente e explicando o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Vamos falar isso diretamente só para você entender. Quem é o corpo de Cristo? Emanuel é o corpo de Cristo, certo? Jesus, ele é o ato manifesto deste corpo simples, de entendimento simples. O corpo de Cristo, ele representa toda a grandiosidade do poder de Deus. Ele é a unificação do poder de Deus e ele é a flexibilidade desse poder, representando poder e Cristo no mesmo tempo, no mesmo espaço de tempo, depois dos nossos corpos emocionais, nada que seja dentro, depois dos nossos corpos emocionais. E se o Manuel parou aqui com um corpo simples, ele dividiu com a cabeça simples e Deus tomou todo o Cristo para ele, porque é dele, junto com o seu poder. E Deus falou assim: me dá aqui, o juiz é meu, Manuel. Pode ficar tranquilo. Você descansa, eu trabalho, Emanuel. Você descansa, eu trabalho, Emanuel, certo? Eu trabalho, tá? Faça isso, deixa comigo agora que eu vou resolver tudo, tá? Fica tranquilo, não precisa ficar angustiado, não precisa ficar atribulado pelas pessoas, não precisa disso não. Deixa o juízo comigo, eu vou resolver, né? Entenda isso. Então, e os reinos dos corpos. Então, o Cristo, Deus, então vamos lá. Vamos ler. Cristo vai ficar dividido sobre o ato manifesto desses corpos, representando o reino de Deus diretamente, explicando o corpo de Cristo, né? Entendemos isso? E os reinos dos corpos, representando os atos manifestos destes corpos, os atos manifestos destes corpos. Tudo aquilo que é corpo comum, ele vai ficar no ato manifesto. Nenhum corpo ele vai poder representar, certo? Deus de quando Deus viera, né, usar aquele corpo emocional Emanuel, ele parou o tempo para de uma determinada situação para unificação dos corpos. Quando nós falamos do corpos nesse tempo da unificação dos corpos, nós falamos dos atos manifestos deles. Se ele estiver no ato manifesto, ele simplesmente vai representar um corpo comum. Ou ele é a glorificação deste reino no ato manifesto, ou ele é a negação deste reino no ato manifesto. Então, se Jesus é a manifestação de Emanuel, Jesus ficou negado e Emanuel ficou aceito como a realidade de Deus, ok? Esta é a oferta de que Deus receberá de Abel no princípio. Os frutos de Abel, Deus aceitou e negou, né, o fruto de Caim, né, que hoje nós compreendemos diretamente que é Jesus. Entenda isso, é Jesus, certo? Entenda isso. Estes atos vai ficar dividido por ato inconsciente e os atos conscientes, e sempre deixando a consciência por último, para representar uma unificação desses corpos. Tudo que eu faço, eu coloco a consciência à esquerda, porque a consciência na esquerda, ele vai ficar aqui protegendo estes corpos para que ele não fica desordenado, né? Que eles ficam junto, para que eles possam receber o juiz de Deus. Eu faço música, deixo eles flexionados, eu crio ideologia sobre astronomia, astrologia, né? Fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia, gastronomia. Eu envolvo eles sobre essa minha ideia que eu criei para o meu corpo expressivo e que está desagarrado do reino de Deus, para envolver eles, para que eles fiquem junto dentro dessa internet, que fique dentro desta rede. Agora o juiz de Deus está vindo. Fica quietinho aí, fica calmo. Se você estiver de sair, sai em silêncio, tá? Não faz barulho, não. Fica silêncio, ok? Entenda isso. E para que este não fuja do plano da unificação relativo do tempo, para que no tempo certo cada corpo relaciona a sua palavra e sua vida, e manifestando isto para os exteriores dos corpos, para relacionar o reino de Deus diretamente, certo?
para relacionar o reino de Deus diretamente. Eu falei relacionar o Cristo? Não. Relacionar o reino de Deus diretamente. Entenda isso. E quando conhecerdes deste reino, conhecerás também que o corpo de Cristo é apenas um sinal de Deus para vivificar o corpo por uma consciência relativa do corpo para o corpo relativo do tempo relativo, explicando os corpos do reino, né? Explicando os corpos do reino. Este reino é relativo ao tempo. Por que o reino é relativo ao tempo? Pode olhar aí. Deus começou no princípio. Ele é espírito sozinho, certo? E com o seu poder de criar. Então, ele criou o corpo emocional. E deu a vida para esse corpo emocional. E, né, deste corpo emocional, ele criou uma realidade para esse corpo emocional, né, no tempo relativo. Então, Deus, com 3 milênios, ele tem um tempo de criar, ele criou do primeiro milênio até o terceiro milênio. Né? A partir do terceiro milênio, aqui é o quarto, a partir do terceiro milênio, Deus começou a formar. Então, se ele começou a formar nesse tempo, a partir do terceiro milênio, no sexto milênio, ele manifestou, no meio, né, desta formação, Deus manifestou o pecado de toda a humanidade e se fez maldição por elas. Certo? Deus se fez maldição por elas, e manifestando isso. Depois que ele manifeste, ele já não fica mais sobre uma cabeça de um corpo comum. Ele toma para ele o Cristo e o seu poder, e todo poder é entregado a Deus, o único Criador, né, e que forma todos os corpos, que unifica todos os corpos. Deus fez tudo isso com a sua grandiosidade e com a sua sabedoria. No Cristo, eu não relaciono o Cristo como um poder de Deus, eu relaciono apenas como a sabedoria. Eu sempre admiro o Cristo como uma sabedoria, uma flexibilidade, porque se eu for olhar diretamente para Deus, eu vou entender que Ele é poder e pronto. Mas quando eu olho para o Cristo, eu vejo o tanto que Deus é misericordioso, o tanto que Ele é grandioso, o tanto que Ele é flexível, o tanto que Ele é amoroso, o tanto que Ele é bom para todos os corpos. Eu olho para Ele, eu vejo sabedoria. Eu não vejo poder no Cristo, eu vejo sabedoria de Deus. Só isso. O poder em si próprio pode olhar aí. Todas as pessoas que movimentam seu corpo diretamente, eles entram em crise por aquilo que eles estão se movendo dentro da sociedade. Foi assim na criação e está sendo assim na formação, certo? Então você compreenda que depois que Deus começou, a partir do quarto milênio, um princípio da formação, ele manifestou, agora sim, nós estamos chegando no fim dessa formação, e depois deste fim, né, esse que é o fim, nós temos um meio, que é a manifestação, o fim da formação, e agora nós vamos ter a realização dessa formação, juntamente, e sendo glorificado junto com Deus diretamente. Então, nós entendemos que o Cristo ele vai representar a flexibilidade dos corpos. Esta flexibilidade do corpo representa a própria sabedoria de Deus, certo? Porque Deus, em determinados momento ele é poder, ele é poder. Mas quando a gente relaciona o Cristo, nós vemos um espírito bendito, um espírito grandioso, uma coisa boa, porque ele deixa nós flexionados. É a liberdade que Deus dá para nós trabalhar a nossa consciência. Eu vou falar isso, eu já falei isso muitas vezes, eu vou falar, já é o momento certo. Eu não queria que Deus tratasse a gente como um robô, sabe? Vai para lá, faz para cá, isso, não é isso, certo? Quando ele deixa nós flexionados, nós realmente temos essa grandiosidade de nos ser igual a Deus, pelaquilo que ele criou nós, perfeito, relativo ao tempo. Muito bom, muito grandioso. Então, o Cristo, ele é a própria sabedoria de Deus, quando você a compreenda e quando você não relaciona a cabeça de um corpo simples. Vai depender muito do entendimento de cada um, ok? Então, o Cristo. Então, e quando conhecemos deste reino, conhecemos também que o corpo de Cristo é apenas um sinal de Deus para vivificar o corpo por um
consciência relativo do corpo para o corpo relativo do tempo relativo, explicando os corpos do reino. Este reino é relativo ao tempo, né? Eu expliquei a sua relatividade ao tempo. Na formação, nós temos o princípio da formação, o meio da formação e o fim da formação. E o tempo explica a glorificação diretamente com este reino. Se você for olhar o tempo, ele faz uma menção quase ao poder de Deus. Ele está presente em tudo, ele está presente em tudo que Deus faz. Você já viu? Tudo que Deus faz, ele está presente, o tempo. Pode olhar aí, né? A partir do momento Deus foi criando, né, pelo tempo relativo de tudo que ele tivera, né? Antigamente, antes dele criar esse corpo celeste diretamente, essa nossa casa, esse paraíso nosso, ele já estava entendendo do tempo, já conhecia o tempo, né? Talvez ele estava num breu, numa escuridão, só gerando átomo, não tinha corpo celeste, não tinha matéria em movimento, não tinha nada. Então ele era a própria escuridão, a próprio breu, então ele já entendia, mesmo mesmo naquela escuridão, ele já entendia deste tempo. Certo? Então, ele estava presente. O tempo é relativo e fica presente, certo? Ele é relacionado quase igual a esse poder, ok? Entenda isso. E o tempo explica a glorificação diretamente com este reino. O corpo ele fica travado por uma consciência dividida, por uma possibilidade relativo ao corpo relativo do tempo, e que formem uma centraliza do bem e do mal. Quando eu falo que o corpo fica travado, é porque ele não vai poder mais continuar. Emmanuel parou ali no ato manifesto dos pecados das pessoas, e as pessoas criaram um corpo expressivo para Emmanuel, certo? Tudo vai depender dessa centraliza sobre a realidade, que é a palavra da vida do nosso interior, nossa intimidade com Deus, e sobre aquilo que nós manifestamos. Quando a gente vai para fora pelo ato manifesto, a gente entendemos que a gente possa fazer tantas coisas que é bom e tantas coisas que é ruim, e que explica esse nosso corpo expressivo diretamente, certo? Quando esse corpo expressivo for a realidade daquilo que nós somos íntimo de Deus, a gente estamos conectado com Deus e toda com essa manifestação real desse tempo relativo. Entenda isso, muito interessante. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver compreendendo tudo. Se vocês não compreendem, eu não tenho a necessidade nenhuma que vocês possam fazer alguma coisa, certo? Só faça aquilo que for realidade a você mesmo. Não precisa relacionar independência emocional a outra pessoa. Ah, eu vou fazer isso ou por outro, por algum motivo qualquer. Não precisa disso. Faça que, se você for fazer, faça você mesmo. Eu sou a realidade do reino de Deus, eu vou manifestar isso. Então você se inscreva, sinaliza nesse vídeo, certo? Entenda isso, certo? Tudo isso é produtivo. No fim, tudo que Deus fizera através desse corpo relativo e tudo isso vai ser produtivo para o reino de Deus, certo? Se você negar, você nega a si mesmo. Se você aceitar, você aceite o reino de Deus, que é a sua consciência vivificada e é uma intimidade com Deus, certo? Se você, de uma certa forma, não estiver compartilhando por uma fazendo a descrição do vídeo, ou por você criar uma resistência por não sinalizar o vídeo, ou por não estar acompanhando esse vídeo, você vai, de uma certa forma, apenas ficando isolado daquilo que as pessoas estão se envolvendo nessa grandiosidade do reino de Deus. É só você ver aí, todos estão dedicando a este reino que é de Deus, todos estão dedicando a essa realidade que é de Deus, tudo bem explicado dentro deste blog diário, ok? Vocês me verem no próximo blog? Ok. Obrigado pela força, a força é sua, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.